sob a proteção de Deus. Presentes conselheiro Fábio Camargo, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procurador Eliseu de Moraes Correia. Declaro aberta a 36ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães. Compõe o quórum, auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata 35 de 30 de setembro para homologação. Está aprovada. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, para comunicar sobre estamentos na Diretoria de Controle de Atos Pessoal do processo 405942-2013, guardando o julgamento relativo a decreto estadual, e na Diretoria de Contas Estaduais, os processos 30595613-273-09012, ambos aguardando a admissão de pessoal, a apreciação de admissão de pessoal. Senhor presidente, ainda para comunicar devolução de processos a Vossa Excelência dos autos do processo 668-447-2014 e 426-670-2015, e também ao auditor Cláudio Augusto Canha a devolução dos autos do processo 142-190 de 2009. Está anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, conselheiro Nestor Batista, senhores conselheiros substitutos, senhor procurador, processo número 44515012, prestação de contas de transferência, município de Cascavel, Edgar Bueno, Lar dos Bebês Pequeno Peregrino de Cascavel, Silvia Helena de Assis Espíndola, João Antônio Cardoso Palmas. Trata-se da prestação de contas de transferência voluntária, formalizada por meio de convênio, registrado no Sistema Integrado de Transferência, celebrado entre o município de Cascavel e o Lar Bebês Pequeno Peregrino de Cascavel, referente ao exercício financeiro 2012, no valor de R$ 41.096,43, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para aquisição de imóveis e equipamentos diversos. A Diretoria de Análise de Transferência, através da instrução, em primeira análise, apurou 1. A ausência de certidões no ato da celebração do convênio. 2. Que o valor das despesas, conforme disposto pelo plano de aplicação, diverge do valor de transferência pactuada. 3. Divergência entre o valor pactuado e o constante do plano de trabalho aprovado. 4. Realização de despesas superiores ao previsto pelo plano de aplicação. Após o contraditório, a Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio de instrução, ponderando a necessidade da adaptação dos jurisdicionados do Sistema Integrado de Transferência, recomendou o afastamento do apontamento referente à ausência de certidões, possibilitando-lhes a oportunidade de adequar-se à evolução dos métodos e técnicas adotados pelo CIT. No que tange demais apontamentos, observou a unidade técnica que as impropriedades tiveram origem na alimentação inadequada do sítio, podendo ser afastada em face da análise dos documentos anexados ao sistema. Especificamente, quanto à ausência de certidões, sugeriu que seja recomendado aos responsáveis que procedam à readequação dos procedimentos utilizados às exigências trazidas da Resolução 28/2011 e pela Instrução Normativa 61/2011. O Ministério Público de Contas, por intermédio de parecer, não se opõe ao julgamento das contas nos termos defendidos pela unidade técnica. Face ao exposto, considerando a necessidade de adequação dos jurisdicionados ao Sistema Integrado de Transferência quanto à sua implantação, acompanha os opinativos uniformes da Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público de Contas. Voto pela regularidade das contas referente ao convênio, com as recomendações sugeridas pela unidade técnica. Está em discussão, aprovado. Processo 594.398.13, prestação de contas de transferência, Fundação Araucária, Associação Paranaense de Cultura, Dário Bertolini, Delcio Afonso Balestrini, José Tarcísio Pires Trindade, Paulo Roberto Sludin Brofman. Fundação Araucária. Trata-se da prestação de contas de transferência voluntária, formalizada por meio de convênio, registrado no CIT,
celebrado entre a Fundação Araucária e a Associação Paranaense de Cultura, no valor de R$ 7.250,27, referente ao exercício financeiro 2012-2013, tendo por objeto o projeto de desenvolvimento científico denominado Paisagem Protegida, gestão de unidades de conservação em áreas urbanas. A Diretoria de Análise de Transferência, através de instrução, constatou atraso de 60 dias na prestação de contas, atraso no envio da informação bimestral ao CIT pelo tomador e pelo concedente dos recursos. No entanto, ponderando a necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos, então estabelecidos através da Resolução 28/2011 pela Instrução Normativa 61/2011, com fundamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manifestou-se pela regularidade das contas, com a recomendação aos jurisdicionados para que nos exercícios seguintes sanem as inconformidades ora apontadas. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela regularidade das contas nos termos propostos pela unidade técnica. Faço exposto, considerando a necessidade de adequação dos jurisdicionados ao sistema integrado de transferência quanto à sua implantação, acompanho o opinativo uniforme da Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas referente ao convênio, com recomendações sugeridas pela unidade técnica. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 298.030.11, baixa dependência, município de Nova Londrina. Trata-se de pedido de baixa dependência formulado pelo município de Nova Londrina, dos valores repassados pelo DETRAN no exercício de 2010, inscritos na listagem de dependência da Diretoria da Análise de Transferência DAT no montante de R$ 4.782,66. A Diretoria da Análise de Transferência, através de instrução, esclarece que, em consulta ao portal de serviço da Secretaria da Fazenda, na internet, constatou que a verba foi repassada para a realização do exame de aptidão física, mental e psicotécnica, caracterizando prestação de serviço. Além disso, constatando que os lançamentos foram contabilizados no elemento 39, serviços terceiros, pessoa jurídica, manifestou-se pela baixa dependência, haja vista tratar-se de relação jurídica contratual, cabendo à Inspetoria de Controle Externo responsável pelo DETRAN a fiscalização desses recursos. O Ministério Público de Contas, também através de parecer, em consonância com a unidade técnica, opinou pela baixa dependência, recomendando o envio de comunicação à Inspetoria de Controle Externo responsável pela fiscalização do DETRAN para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis. Ante o exposto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto pela baixa dependência dos valores repassados pelo DETRAN ao município de Nova Londrina, correspondente a R$ 4.782,66 no exercício 2010, inscrito na pendência da DAT, haja vista tratar-se de relação jurídica contratual. Acolho a recomendação apresentada pelo Ministério Público de Contas e determino o envio dos autos à segunda Inspetoria de Controle Externo para conhecimento e adoção das medidas a entender cabíveis. Esse é o voto, senhor presidente. Pela baixa. Era o que eu tinha em pauta. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Concedo a palavra a Sua Excelência ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro, senhor procurador, senhor auditor, tenho inicialmente em minha pauta o processo de prestação de contas municipal 185.166/2010. Esse processo trata das contas do senhor Rogério Romano Bonato, diretor-presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, no exercício financeiro de 2009. As contas já foram julgadas em sessão ocorrida em novembro de 2013. Foi emitido o acórdão 4.880 de 2013 da segunda Câmara, que julgou as contas regulares com ressalva em razão de ausência de cargo efetivo de contador. Ficou determinado ao presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu que adotasse as medidas cabíveis para regularização dessa situação do contador. E aqui, então, a questão se refere à execução dessa decisão. Num primeiro momento, tanto a Diretoria de Execuções quanto o Ministério Público de Contas propugnaram o encerramento do processo. Foi realizada intimação do então presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
para a ciência da determinação e houve a manifestação da entidade do município de Foz do Iguaçu. Aqui o município informou que solicitou à Secretaria Municipal da Fazenda estudo do impacto orçamentário financeiro para realização de concurso, em relação à realização de concurso para preenchimento dos cargos de contador e procurador. A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu informou que estariam vedadas novas contratações de pessoal sob pena de afronta aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Diretoria de Contas Municipais asseverou que a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu não atendeu a determinação constante do item 2 do acórdão que já citei. Ocorre que eu ressaltei essa medida da instrução da execução, ressaltei que a determinação foi emitida para que o seu cumprimento fosse verificado no âmbito da prestação de contas do exercício de 2003 da mesma instituição, nos termos do artigo 352 do nosso regimento interno, como pendência de exercícios anteriores, tendo em vista que todo esse procedimento para a elaboração de lei, primeiro precisava criar o cargo, para o preenchimento do cargo demoraria muito tempo, e foi dada ciência ao relator do processo das contas de 2013, o processo 269-759-2014, sob relatoria do conselheiro Ivens Linhares, e, ao final, o Ministério Público de Contas não se opõe ao encerramento do feito, mas sugere instauração de tomada de contas extraordinária para fins de apurar eventual dano ao erário e respectivas responsabilidades nos termos regimentais. Aqui, então, eu trago o processo para apreciação, com proposta de que seja determinado o seu encerramento, tendo em vista que essa questão ficou, como disse, já registrado no acórdão, ficou para verificação no exercício posterior, e aí, então, o relator ciente dessas circunstâncias, tratando-se ainda de exercício financeiro de 2009, poderá, eventualmente, adotar alguma medida visando apurar um eventual dano em decorrência desse item de determinação. Então, a proposta é pelo encerramento do feito, sem instauração de tomada de contas. Pelo encerramento. Tenho um ato de inativação, 381-325-2011. Trata-se de apreciação de aposentadoria concedida ao senhor Antônio Osvaldo Torezin, motorista do município de Campo Largo. Senhor presidente, esse processo, as manifestações são pela negativa de registro, tendo em vista que em relação a algumas verbas foi descontada contribuição previdenciária, mas não houve a incorporação dessas verbas nos proventos do beneficiário. Eu vou solicitar vistas, embora seja uma matéria que eu já tenha tido um posicionamento anterior, eu preciso verificar a questão de determinar ou não ao município de Campo Largo que efetue a devolução desses valores que foram descontados. Então, por essa razão, ainda preciso de um tempo para me decidir sobre qual é a melhor solução para o caso, a meu ver. Se o auditor Tiago não se opuser, o doutor Barbosa Cordeiro terá vistas do processo. Obrigado. Tenho ainda vários atos de inativação, 684-581 de 2011. Aqui trata-se de aposentadoria concedida ao senhor Marcílio Laguila, no cargo de professor. Nesse processo se identificou, senhor presidente, senhores julgadores, se identificou que
o interessado havia apresentado uma declaração de não percepção de proventos de aposentadoria com erro, uma vez que esse interessado já percebia proventos de aposentadoria aqui do município de Maringá. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina, em razão disso, pela negativa de registro. Aqui aduz que, em novo documento juntado, tem-se que o interessado declinou que não recebe nenhum benefício. No entanto, na própria esfera estadual há uma inativação, conforme peças citadas, e ainda possivelmente uma outra inativação junto ao município de Maringá, conforme faz crer um outro documento. Assim como os documentos desse próprio processo, já não há como considerar a declaração de não acúmulo rígida, pelo que atrai-se a negativa de registro. O Ministério Público de Contas tem opinião diversa, nos seguintes termos. De fato, o servidor Marcílio Laguila foi aposentado em 2003 no cargo de professor do Estado do Paraná, ato inclusive julgado legal por esse tribunal nos termos do Acórdão 3.596 de 2003, desconsiderando o pedido de diligência formulado no parecer ministerial referido. Todavia, o analista da DICAP não se apercebeu que, em agosto de 2007, a resolução citada tornou sem efeito a resolução de aposentadoria de 2003, na parte em que aposentou o servidor Marcílio Laguila com proventos proporcionais no cargo de professor pedagogo. O cancelamento do benefício foi motivado pelo relatório 31 da Comissão de Procedimento Administrativo do Conselho de Administração da Paraná Previdência, que concluiu pela necessidade de rever o cômputo do tempo de serviço do senhor Marcílio Laguila junto ao Estado do Paraná, com exclusão de período concomitante. Em 17 de nove de 2007, o pré-citado retornou às suas funções de professor de ensino fundamental na Secretaria de Estado da Educação, conforme termo de reassunção que foi juntado. Portanto, a declaração de não acúmulo em relação ao regime próprio de previdência social do Estado do Paraná é rígida. Também consta dos autos certidão expedida pelo município de Maringá, atestando que o senhor Marcílio foi admitido naquela entidade em 1971 pelo regime seletista, sendo transformado para o regime estatutário em 1992 e aposentado por tempo de serviço em 1997, através do decreto citado. É de se notar, foi juntado ao processo cópia da carteira de trabalho do senhor Marcílio, atestando que o mesmo foi admitido pela Prefeitura de Maringá no cargo de professor. Neste caso, a declaração firmada pelo servidor de que não percebe a aposentadoria de outros entes da Federação não condiz com os documentos juntados aos autos. Há, inclusive, documento assinado pelo servidor em que reconhece estar aposentado pelo município de Maringá. Ocorre que as duas aposentadorias acumuladas referem-se aos cargos efetivos de professor, de sorte que não incide no caso em tela a vedação prevista no artigo 40, parágrafo 6º da Constituição Federal. Neste prisma, e não obstante a conduta reprovável do servidor de ter firmado declaração falsa quanto ao cúmulo de aposentadorias, a toda evidência o ato não prejudicou o direito, criou obrigação ou alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, de sorte que conduta é atípica para fins do disposto no artigo 299 do Código Penal. Ante o exposto, o Ministério Público opina pelo registro da resolução de aposentadoria. Complementarmente, indica que deve-se declarar a nulidade do Acórdão 3.596 de 2003, seja porque ignorado o pedido de diligência formulado no parecer ministerial, seja pela edição da resolução 1789 de 2007, que tornou sem efeito a resolução de aposentadoria que foi apreciada segundo esse acórdão. A proposta que trago à apreciação é concordante com o Ministério Público, no sentido da legalidade de registro dessa resolução de 2011, de concessão de aposentadoria, também no sentido de que a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal tome as medidas cabíveis visando a revisão quanto ao registro daquela resolução de 2003, que, conforme
confirmou o Ministério Público de Contas, já havia sido modificada, de forma que aquela aposentadoria deixou de existir com o retorno do servidor às suas atividades. Também aqui, por fim, para que seja expedida a comunicação à Paraná Previdência quanto à falsidade observada na declaração de não percepção de proventos, já foi, inclusive, justificado pelo Ministério Público que não seja adotada nenhuma providência. Então, na verdade, é para que recomendar à Paraná Previdência que, em caso de cancelamento de aposentadorias, seja realizada a devida comunicação dessa ocorrência ao Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista que essa documentação foi juntada no processo, mas sem uma referência expressa desse cancelamento. Então, essa recomendação à Paraná Previdência. Está em discussão. Aprovado. O ato de inativação do processo 160-292-2012 é uma reserva remunerada concedida a Lázaro Honório na graduação de cabo. O processo teve algumas diligências. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, considerando inconstitucional a contagem de tempo ficto em favor dos militares, opina pela negativa de registro. Segundo a unidade, o sistema constitucional não pode ser interpretado em tiras, sendo certo que a emenda constitucional 20 de 98 não previu expressamente a aplicação aos militares do artigo 40, parágrafo 10, é igualmente inconteste que a referida emenda instituiu no sistema previdenciário o princípio contributivo, mediante a aplicação de critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Admitir a incorporação de tempo ficto, sobre o qual não incidiu contribuição previdenciária, agride frontalmente o caráter contributivo do sistema. Não se pode entender que o sistema especial previsto na Constituição Federal em favor dos militares autorize a previsão de normas que vão de encontro às disposições principiológicas do texto maior, sob pena de se admitir a incongruente existência de normas constitucionais inconstitucionais, já rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal. Desse modo, o silêncio da Constituição não pode ser considerado eloquente, de modo que só seria possível se entender pela não aplicação da vedação da contagem do tempo ficto aos militares, se tal norma estivesse prevista expressamente no texto maior. Nesse sentido, portanto, a omissão da emenda constitucional 20 de 98, em prever a aplicação aos militares do artigo 40, parágrafo 10 do texto, deve ser compatibilizada com o princípio da contributividade, de modo que só restaria autorizada a incorporação de tempo ficto para fins de aposentadoria se o período aquisitivo de licença especial não gozada pelos militares tivesse se perfectibilizado antes de 16 de 12 de 1998, data, então, da emenda. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal colaciona a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de contagem de tempo ficto pelos militares e cita o acórdão 4.674/14 da primeira Câmara dessa Corte como uma possível mudança de paradigma neste órgão. O Ministério Público de Contas, contrariando o opinativo da unidade técnica, alertando para o posicionamento preponderante dessa Corte, conclui pelo registro do ato de reserva. Fundamento seu entendimento, alegando que o artigo 42 da Constituição Federal não fez referência à regra constitucional constante do parágrafo 4 do artigo 40, que veda a lei e o estabelecimento de contagem de tempo de contribuição fictícia. Aqui, senhor presidente, eu vou ainda seguir esse posicionamento preponderante aludido pelo Ministério Público de Contas e, nos termos de seu parecer, propor que seja registrada essa reserva. Está em discussão. Pelo registro. 195.207/2012. Trata-se de uma aposentadoria concedida ao senhor Cid Rogério Teixeira Xavier no cargo de professor. Aqui ocorreu algo similar a um processo anterior, só que nesse caso o
beneficiário já havia juntado declarações atestando que já percebia a aposentadoria de origem do regime próprio federal e estadual. A Paraná Previdência manifestou-se e juntou uma resolução de 2014 pela qual cancelou o benefício de menor valor. Então, esse beneficiário já tinha se aposentado também pelo Estado e pela União, e em face da impossibilidade de acúmulo desses benefícios, a Paraná Previdência, na verdade a Secretaria de Estado da Administração e Previdência, emitiu uma resolução em 2014, cancelando o benefício de menor valor que esse beneficiário tinha em relação ao Estado do Paraná. Lembro aqui que a resolução que concedeu esse terceiro benefício foi emitida em 2012. A Diretoria de Controle de Atos do Pessoal opina pela baixa do processo em razão do cancelamento da aposentadoria imprópria. O Ministério Público de Contas manifesta-se pela conversão do processo em tomada de conta extraordinária com vias à apuração do prejuízo ocasionado aos cofres públicos ante a concessão de uma terceira aposentadoria em franca violação ao artigo 40, parágrafo 6º da Constituição, excluindo-se desde logo a responsabilidade do beneficiário, uma vez que obrou com boa-fé ao declarar, como se infere dos documentos juntados, que possuía uma aposentadoria estadual e outra aposentadoria no âmbito federal. De fato, desde o início já havia esses documentos, as declarações do beneficiário, o senhor Cid Teixeira Xavier, declarando que percebia outros 2 benefícios previdenciários, fica atestada sua boa-fé e o equívoco cometido pelo Estado. Então, com fundamento no parecer do Ministério Público de Contas, a proposta que faço é um pouco divergente, um pouco diferente, no sentido de que fique encerrado esse feito, mas que seja instaurada a tomada de conta extraordinária para apuração de responsabilidades pelo indevido pagamento que nesse período de 2 anos, mais ou menos, ao senhor Cid Rogério Teixeira Xavier. Então, que seja identificado o responsável pela concessão desse benefício quando, de acordo com as declarações do próprio servidor, não poderia ter sido deferido. Está em discussão. Aprovado. Processo 332220 de 2012 é uma aposentadoria concedida ao senhor Henrique Radomansky, no cargo de professor de ensino superior. Aqui a discussão que ocorre é em relação à gratificação que foi incorporada aos proventos, gratificação da verba TID, que é a tempo integral e dedicação exclusiva. Houve a manifestação da Paraná Previdência, juntou certidão atestando a percepção da TID pelo período de 8 anos, 10 meses e 4 dias pelo beneficiário. A diretoria, ao final, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas manifestam-se pela negativa de registro em razão da inobservância do princípio da contributividade na incorporação de verba transitória aos proventos de aposentadoria. Então, relativo justamente a essa incorporação integral da TID. Aqui, a proposta é dissonante das manifestações. Eu faço referência no voto
ao Acórdão 3.155 de 2014 do Tribunal Pleno, que em pré-julgado, tratando justamente de incorporação de gratificações transitórias aos proventos, firmou a orientação de que as gratificações transitórias devem ser incorporadas de forma proporcionalizada ao tempo de contribuição, ressalvadas as hipóteses de direito adquirido antes da Emenda Constitucional 20 de 1998. Nesse caso, o que se deduz da documentação do processo é que o beneficiário recebeu essa verba entre 22 de 10 de 1987 e 28 de 5 de 1992, aproximadamente 4 anos e 7 meses. E aí, em razão disso, e considerando a Lei Complementar 21 de 1984, que dispõe que o funcionário, artigo 1º, que o funcionário que tiver percebido em períodos diferentes as gratificações de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 172 da Lei 6.174, de 1970, terá incorporado aos seus proventos de aposentadoria o valor correspondente à maior média percebida durante 12 meses, desde que a percepção das gratificações some 3 anos ininterrupto ou 5 anos alternados, a qual incidirá sobre o valor do vencimento do cargo que estiver exercendo na data da aposentadoria, ou, se for o caso, sobre o valor dos proventos assegurados pelo inciso 3 do artigo 140 da lei, também do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Paraná. Então, considerando que esse interessado já havia percebido esses valores referentes a essa verba antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 20 de 1998, eu entendo que é possível considerar essa incorporação legal e determinar o registro do ato. Pelo registro. 40.53.70 de 2012, aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais concedida pelo município de Almirante Tamandaré à senhora Maria de Lourdes Domakoski. Aqui, senhor presidente, foi feita uma primeira diligência para que fossem juntados documentos. A diretoria de controle de atos pessoal considerou atendida a diligência, opinou pelo registro do ato. Destacou aqui que o encaminhamento do processo apresentou atraso de aproximadamente 50 dias. O Ministério Público de Contas acompanhou a unidade técnica, manifestou-se pela legalidade de registro do ato. Aqui foi determinada uma nova diligência para confirmar que não haveria prejuízo na forma de cálculo que foi adotada, não haveria prejuízo à interessada. O Instituto de Previdência do município de Almirante Tamandaré juntou nova declaração de não acúmulo de cargos e aposentadorias, algumas coisas que foram solicitadas, demonstrativo da média das remunerações da servidora e a portaria com o valor dos proventos. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro do ato e, quanto ao problema do atraso no encaminhamento, indicou que caberia ao relator deliberar sobre a imputação de multa. O Ministério Público de Contas acompanha no mérito a unidade e atesta a possibilidade de imposição da sanção pecuniária. Eu aqui invoco um posicionamento anterior, aqui do Acórdão 7.546 de 2014, da segunda Câmara, em razão de necessidade de um tratamento isonômico, tendo em vista o período, eu proponho a legalidade de registro com o afastamento da multa. Está em discussão. Legalidade. Processo 476.580 de 2013 trata de aposentadoria concedida a Nelly Trevisan Assayante, no cargo de professor. Nesse processo, senhor presidente, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal conclui pela legalidade de registro, o Ministério Público pelo registro, mas com a consignação de que o julgamento de legalidade do ato não impede que essa Corte instaure procedimento próprio para apuração e responsabilização do dano causado ao patrimônio dos fundos de natureza previdenciária administrados pela
Paraná Previdência, em razão da implícita renúncia de receita decorrente da inobservância ao artigo 40, parágrafo 18 da Constituição, no interregno entre a edição do ato de resolução de aposentadoria e a entrada em vigor da Lei Estadual 18.370 de 2014. Essa situação já foi discutida em diversas oportunidades, inclusive na sessão anterior, e aqui, tendo em vista que as medidas que poderiam ser adotadas em face do inconformismo do Ministério Público de Contas já foram, de certa forma, tomadas em processos anteriores, a proposta é pela legalidade e registro tão somente. Legalidade. Tem um processo que, pulando um da sequência, é a mesma situação, senhor presidente, é o 668609-2013, aposentadoria concedida a Márcia Oliveira Lopes. É a mesma situação, então já antecipo, se for possível, a legalidade e registro. Legalidade. Voltando à sequência da pauta, eu tenho o processo 667-556-2013, processo de apreciação da legalidade de concessão de aposentadoria por invalidez à servidora Sandra Ermerinda Araújo Dias Barreto, servidora do município de Perobal. Foi realizada diligência sugerida pela Diretoria de Controle de Atos Pessoal, visando esclarecimentos quanto ao conteúdo do laudo pericial da Junta Médica, de forma a possibilitar a verificação acerca da proporcionalidade ou integralidade dos proventos concedidos. Foram feitos vários pedidos de dilação de prazo. Ao final, o município apresentou um decreto de 2014, que determinou a reversão da aposentação, indicando que a servidora retornou às suas atividades. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal do Ministério Público de Contas, em razão dessas circunstâncias, opinam pela baixa do protocolado e comunicação à origem. Aqui no voto eu faço menção de que não ficou indicado nos autos que na legislação local está prevista o Instituto da Reversão, mas em que pese não ter ficado comprovado, aqui eu não estou dizendo que não exista, mas não ficou comprovado, entendo que é possível aceitar essa situação, de forma que a proposta segue as manifestações pelo encerramento do feito. Encerramento. Tenho o ato de inativação do processo 54700-2012. Esse processo ficou adiado, senhor presidente, e ele trata de concessão de aposentadoria à escrivã de polícia, senhora Solange Fátima Figueroa de Castro. E nesse processo foi discutida a questão também da incorporação integral da verba TID, tempo integral e dedicação exclusiva aos proventos da beneficiária. Ao final, depois de várias diligências, a Paraná Previdência esclareceu que a gratificação TID foi agregada ao cálculo dos proventos em virtude da previsão do artigo 1º da Lei 12.234, de 1998, cumulada com o artigo 2º da Lei Complementar 96, de 2002, dispositivos legais específicos da carreira dos policiais civis do Estado do Paraná. Defendeu também a Paraná Previdência que referida vantagem não conflita com o disposto no Decreto Estadual 7.154/2008, já que a gratificação não é considerada transitória ou eventual, devendo, portanto, ser incorporada aos proventos em seu valor integral. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro do benefício. O Ministério Público de Contas
também acompanha a unidade no mérito, e aqui sugere a imputação de uma multa em razão de um atraso. Senhor presidente, eu fiz questão de relatar o processo, mas a minha proposta é no sentido de que o processo seja retirado de pauta. O que ocorre é o seguinte: a incorporação integral foi justificada pela própria Paraná Previdência em razão de uma lei e também da Lei Complementar 93 de 2002. Ocorre que essa lei foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal e houve a declaração de inconstitucionalidade dessa lei com efeitos a partir de 15/4/2009. Então, essa incorporação, me parece que haveria uma dúvida se essa fundamentação legal permitiria essa incorporação integral dessa verba TID, e diante dessa dúvida, eu entendo que a unidade técnica deverá estudar o assunto, assim também o Ministério Público se manifestando, de forma que seja possível um julgamento com mais embasamento. Então, a proposta é retirada de pauta do processo. Está retirado. Tem uma revisão de proventos, processo 656-620-2012. Trata-se de uma revisão de proventos concedida à senhora Edma Sila Pedroso. E nesse processo, senhor presidente e senhores julgadores, foram feitas diligências para que a Paraná Previdência juntasse alguns documentos faltantes, e a Paraná Previdência chegou a se manifestar no processo, juntou alguma documentação, mas a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal considerou que a diligência foi apenas parcialmente cumprida. Nos termos da unidade, analisando a tabela de vencimento básico do cargo referente a maio de 2012, considerando que a servidora ocupava o cargo de agente de apoio, com adicional de tempo de serviço de 20%, conforme ficha funcional, não foi possível concluir pela correção do cálculo de revisão dos proventos constante da peça 2, no valor de R$ 1.816. Necessário que o ente esclareça a forma de cálculo da presente revisão, juntando também cópia de eulerite que demonstra o vencimento base percebido por servidor ocupante do mesmo cargo na ativa à época do deferimento dessa revisão, a fim de verificar o atendimento à paridade. Além disso, restou sem cumprimento a juntada do ato de aposentadoria com o respectivo demonstrativo de cálculos e decisão do tribunal que julgou legal o ato de inativação para que seja dado cumprimento ao artigo 14, inciso 6, da Instrução Normativa 69 de 2012. Pelo exposto, não se cumprindo o determinado, opina-se por derradeira concessão de contraditório. Houve, então, novo prazo. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, em face da ausência de manifestação do órgão previdenciário, opinou ao final Na verdade, foram feitas mais diligências ainda e em nenhuma delas, posteriormente, a Paraná Previdência se manifestou. Ao final, então, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela negativa de registro e aplicação de multa à senhora Sueli Haas, multa do artigo 87.1b da Lei Complementar 103/2005. O Ministério Público de Contas opina pela negativa de registro. Eu apresento um voto que vai numa solução ainda preliminar, no sentido de que seja aplicada a multa à senhora Sueli Haas, que deixou de cumprir diligência desse tribunal, mas também que seja determinado ao atual gestor da Paraná Previdência a apresentação dos documentos e justificativas requeridas para a análise da legalidade, sob pena da aplicação da multa do artigo 87, 4F, por descumprimento de decisão dessa Corte. Então, a minha proposta, senhor presidente, ainda no sentido de
não apreciar, não dar como irregular a concessão da revisão de proventos, mas sim aplicar já a multa por descumprimento de diligência e emitir uma determinação também aí sob pena de descumprida injustificadamente, que seja aplicada outra multa. Está aprovada a proposta. Senhor presidente, eu tenho, ao final, alguns outros processos. Eu tenho uma admissão de pessoal 534, 595 de 2012. Esse processo trata de admissões temporárias realizadas pelo município de Cruzeiro do Oeste para a função de agente de combate a endemias, o processo seletivo público simplificado, edital 44 de 2011. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo registro das contratações sem prejuízo de expedição de determinação para a devida alimentação do sistema SIM-AP em relação à admitida Ana Paula Alegre. O Ministério Público de Contas acompanha o opinativo da Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Aqui, a minha proposta é no sentido de que seja, então, dado o registro dessas admissões temporárias, seja determinado ao município de Cruzeiro do Oeste que, quando possível, tendo em vista as datas de fechamento do sistema SIM-AP, efetive a correção da alimentação das informações dessa pessoa, Ana Paula Alegre, indicada pela Diretoria de Controle de Ato Pessoal, sob pena de aplicação da multa. Legalidade. Eu tenho também o processo 475-725 de 2010, trata também de admissão de pessoal, nesse caso, realizados pelo município de Porto Rico, conforme edital 40 de 2010, para cargos de assistente social, psicólogo, advogado e contador. Foram feitas várias diligências, tendo em vista a ausência de documentos e inadequada alimentação de informações junto ao SIM-AP. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, ao final, opina pela legalidade das admissões, por entender que os servidores não devem ser prejudicados pela falta de alimentação do sistema. Entende, porém, que deve ser aplicada a multa administrativa ao prefeito responsável, uma vez que, das impropriedades verificadas anteriormente, apenas a questão relativa à acumulação de cargos foi satisfatoriamente esclarecida. O Ministério Público de Contas acolhe integralmente a orientação da unidade. Aqui, nesse caso, diferentemente do caso anterior, me parece que a alimentação do sistema, que não foi realizada, impediria a análise adequada dessa legalidade dessas admissões. Lembro que naquele outro caso apenas uma das interessadas não tinha tido todos os seus dados adequadamente alimentados, e nesse caso aqui a Diretoria de Controle de Ato Pessoal opina pela legalidade no sentido sobre a justificativa de não prejudicar os servidores. Então, considerando as inúmeras diligências que foram realizadas e ainda a ausência de informações que eu entendo que seriam relevantes, eu proponho aqui a aplicação de multa aos senhores Evaristo Ghisoni Volpato, prefeito da gestão de 2009 a 2012, e Paulo Prates Nogueira, prefeito cujo mandato se iniciou em 2013. Aplicação da multa do artigo 87, 3b da Lei Complementar, razão de inadequada... Não, nesse caso, senhor presidente, a multa para o senhor Evaristo é a multa do artigo 87, 3b,
em razão da não alimentação do sistema. A multa para o senhor Paulo Prates é em razão da não atendimento de diligência. Também fica uma determinação ao município de Porto Rico, que realize a adequação das informações referentes ao concurso e exame no sistema. Também, nesse caso, aqui eu vou deixar de fazer essa última proposta para já intimar os servidores que seriam prejudicados. Então, a proposta, senhor presidente, é pela aplicação de 2 multas, uma a cada um dos prefeitos, e determinação para que seja feita a alimentação do sistema, sob pena também de aplicação de uma outra multa. Mas a proposta é pela... Não, sem apreciação da legalidade, conforme um precedente, apenas visando forçar que sejam alimentados os dados e penalizando as diligências que não foram atendidas. Está aprovado. Senhor presidente, me parece que eu tenho mais um processo. Esse processo já se encontra adiado. Eu solicito, então, que permaneça adiado. Me parece, então, que minha pauta foi atendida. Eu agradeço. Eu também agradeço, Excelência. A pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Extemporaneamente, eu gostaria de devolver a Vossa Excelência o relatório de auditoria 8160433. Estamos recebendo. E comunicar que deferiu o sobrestamento na diretoria de contas municipais em face da questão de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Federal 10.028 das prestações de contas municipais 129.509.9 e 128.111.9. E na diretoria de controle de atos de pessoal, o protocolo 99180914, uma tomada de conta extraordinária, instaurada a partir do acordo 543314 da primeira Câmara, tendo em vista o não atendimento a diligências, e haja vista que foi emitido novo ato em relação ao ato analisado nos autos 419.118.15, que podem alterar a decisão de mérito em referente à legalidade da aposentação, e por isso eu deferi o sobrestamento na diretoria de controle de pessoal até que haja decisão definitiva no protocolo 419.118.15. E também na diretoria de controle de pessoal, o protocolo 763.423.13, em função do questionamento acerca do decreto estadual 777.410. Todos? Pelo sobrestamento. Sobrestamento. Anotado. Prestação de contas 12585.609, município de Roncador, de 2008, que uma das irregularidades apontadas pelos pareceres, que são uniformes, é pela obrigações financeiras sem o suporte necessário em disponibilidades no encerramento do mandato, artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu entendo que a unidade técnica não conseguiu demonstrar analiticamente a infração ao artigo 42, por isso eu entendo plenamente regular esse item. Há ainda o recebimento acima do valor devido de remuneração dos agentes políticos, prefeito e a vice-prefeita, que além de terem sido seus subsídios recompostos em 4% mediante a Lei Municipal 855/2008, esses mesmos subsídios foram reajustados também em 2008, se apropriando indevidamente do reajuste concedido aos servidores autorizados por lei também de 2008. Esse segundo reajuste entendo indevido, ilegal, inconstitucional, e por isso acompanho os pareceres pela sua ilegalidade e também
pela irregularidade em função desse reajuste e pela aplicação da pena de ressarcimento de dano ao erário. Há ainda apontamentos que são merecedores da aplicação da multa do 87.4G. Um deles é justamente a recebimento acima do valor devido de remuneração dos agentes políticos. Há apontamentos de irregularidade em função da omissão de conta corrente do sistema informatizado, do divergência entre baixa consignação do imposto de renda não contabilizados no Poder Executivo e divergências nos ajustes efetuados em conciliações bancárias, considerando que não houve apresentação de defesa em relação a essas questões. Então, senhor presidente, pela irregularidade das contas do senhor Eliseu Puretes, pelo parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do prefeito, senhor Eliseu Puretes, que sejam julgadas irregulares as contas da senhora vice-prefeita, senhora Maria Santina Ribeiro da Luz e Silva, o consequente ressarcimento de valores, dos valores recebidos pelo prefeito, pelo próprio ex-prefeito, e solidariamente entre o prefeito e a vice-prefeita em relação ao recebido a maior por esta. E a aplicação da multa do 87.4G pelo pagamento a maior ao senhor Eliseu Puretes e a esse mesmo responsável a multa do 89.103/2005 proporcional ao dano, sugerindo que seja fixada em 10% sobre a somatória dos valores extrapolados. Essa é a proposta. Está em discussão. Aprovado o voto. Senhor presidente, o próximo processo de Colombo, 128049909, eu recebi um ofício do procurador do senhor José Antônio Camargo, que iria fazer a sustentação oral. Acredito que não tenha comparecido. Não, excelência, se me permite, ele compareceu e até se justificou. Teve uma audiência no mesmo horário marcado no Tribunal de Justiça. E ele até me solicitou se Vossa Excelência não adiasse o processo, que eu pedisse vistas para a próxima semana. Então, se Vossa Excelência adiá-lo, eu agradeço. Se não, está adiado. Então está adiado. Mas para justificar que esteja aqui, inclusive, por volta de 1h15, 1h20 da tarde, mostrou-nos a audiência que tinha exatamente às 2 horas no TJ. Então está adiado. Passo, então, ao protocolo 180860002, contas de 2001, do Consórcio Intermunicipal do Aterro Sanitário de Pontal do Paraná. Feita a instrução inicial, foram detectadas 19 impropriedades, praticamente a totalidade, a ausência de documentos essenciais à análise do mérito das contas. Foram devidamente citados os responsáveis, não foram apresentados os documentos faltantes, por isso eu acompanho os pareceres pela irregularidade das contas, nos termos do artigo 16.3b, e também uma ressalva em função do encaminhamento da prestação de contas não vir assinado pelo representante legal, mas pelo coordenador geral. Entendo que isso pode ser convertido em ressalva. As demais ausências e irregularidade das contas. Deixo de aplicar qualquer multa, haja vista se tratar do exercício de 2001. E ainda pela instauração de tomada de contas especial pelo controle interno dos municípios consorciados, a fim de que apurem a responsabilização de eventual dano erário em função da ausência dos documentos do consórcio do Aterro Sanitário de Pontal do Paraná. É proposta. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 15808-408, contas de Balsa Nova 2007, do senhor José Franco Pelizari.
ressalvas são apontadas, acolhidas pelo relator. Movimentação de recursos em instituição financeira privada. Trata-se de arrecadação de tributos. O único, porém, é a ausência de autorização legislativa e a omissão de conta corrente do sistema informatizado, que não afetou a gestão financeira municipal. Entendo que possam ser realmente convertidos em ressalvas. Acompanho os pareceres, então, pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas, mas aplicando a multa do 87.4G ao senhor José Franco Pelizari em função da movimentação de recursos de instituição financeira privada pela ofensa ao artigo 164.3 da Constituição Federal. É a proposta. Está em discussão. Aprovado o voto. Protocolo 142.190.09, município de Cantagalo. A única impropriedade que havia sido detetada era a infração ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu entendi que a unidade técnica não havia cumprido analiticamente a exigência do pré-julgado número 15, por isso entendia que o parecer prévio deveria ser pela regularidade das contas do senhor Pedro Clarismundo Borelli, Cantagalo 2008. Os autos me foram devolvidos hoje pelo auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Esse é o relato e o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O município de Bom Sucesso, enquanto sediado, solicita que assim permaneça, bem como a tomada de conta extraordinária 192.401.08. Se autorizados, passo então aos atos de inativação. Os 4 primeiros, senhor presidente, em todos eles, na publicação do acórdão, houve um erro. Uma mistura de textos que não eram condizentes com a decisão que foi tomada, que eram em todas pela legalidade de registro. Então eu solicito que seja decretada nulidade do acórdão, por não corresponder ao que foi decidido, e por uma nova emissão, um novo acórdão, pela legalidade de registro. Em todos eles são os protocolos 449.32510, 582.52110, 392.45911 e 340.80412. Está em discussão. Pela aprovação. Pela legalidade de registro, demais processos de inativação: 785.15612, Sebastião Nascimento de Oliveira; 854.86712, Hernandes Franco; 954.7513, Jair Tarciso Cardoso; 163.53113, Lucimar Laurindo Souza; 260.75813, Lourdes do Espírito Santo; 779.91914, Delcir Scolari; 972.62014, Elezenita de Oliveira Barros, todos pelo registro. Legalidade. Protocolo 433.740.11, é a aposentadoria voluntária de Vera Lúcia Videu Tânia, no cargo de professora, pelo artigo 6º, incisos da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Ocorre, senhor presidente, que, verificando os assentamentos da servidora, verifica-se que há incidência de contribuição previdenciária sobre uma verba que não veio a compor os proventos, o que configuraria, entre aspas, enriquecimento sem causa da municipalidade. Ilegalidade essa, então, que impede o registro do ato. Antes de negar registro, eu entendo, ou melhor, que nesse caso, inevitavelmente haverá que ser editado outro ato. Então, pela negativa deste ato, pela determinação que seja expedido um novo ato, dessa vez de acordo com as exigências legais, e ainda pela instauração de tomada de contas especial pelo Instituto de Aposentadoria de Campo Largo, para que apure as responsabilidades decorrentes da emissão de ato em desfavor da interessada. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 314.254.13, aposentadoria voluntária de Sandra Mara Montresol Sanches Joia, pelo artigo 3º, incisos da Emenda 47 de 2005.
Nesse caso, o que acontece, senhor presidente, que a peça processual 6, que contém a certidão de tempo de contribuição da servidora, demonstra que ela havia sido admitida como professora, mas exerceu a função de auxiliar de biblioteca, quando dá um reenquadramento que ocorreu no plano de carreira do município de Londrina. Entendendo que houve, então, um desvio de função em afronta ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, eu acompanho os opinativos pela ilegalidade do ato, negando-lhe o registro, determinando-se ao Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina que imita novo ato, desta feita conforme as funções que foram exercidas pela interessada, e ainda que seja instaurada a tomada de conta especial para apurar responsabilidades pela emissão incorreta do ato. Está em discussão pela negativa. Protocolo 876.546.13. Aposentadoria voluntária de Almira Lemes Pompeu da Silva no cargo de professor, com fundamento no artigo 20, na emenda 20, na emenda de 98 e na emenda 41 de 2003. Indiscutível nos atos o direito da servidora se aposentar com fundamento no artigo 35.3c da Constituição Estadual, que corresponde ao 40.3c da Constituição Federal, já que preencheu os requisitos para aposentação antes da publicação da emenda constitucional número 2098. O que ocorreu e que é incabível nos atos é se aproveitar o tempo de contribuição após a edição da emenda 20 com os benefícios concedidos por essa emenda. Isso já em recurso extraordinário 575089 do Rio Grande do Sul, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal como incabível. Em função disso, acolho os pareceres pela negativa de registro, pela determinação antiprevidenciário que imita novo ato, em que o cálculo observa o tempo de serviço prestado pela servidora até a publicação da emenda 2098, aplicando-se a proporcionalidade correspondente, previsto na referida emenda. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 586.546.07, solicito que permaneça adiado. Passo aos processos de pensão. Pela legalidade de registro, 294.881.13, de Emerson da Silva Dias, Clisman Luiz Silva Dias, Marli da Silva Dias, Oswaldo Aurélio Silva Dias. Protocolo 390.155.13, Aurora de Souza, 432.745.13, Olívia Mota, 453.750.13, Ana Cunaste, Déborli Cristina Cunaste, Gilney Cunaste e Larissa Cunaste. 572.431.13, Jainara Ellen dos Santos, 3158.714, Leontina Guariza, 4710.94.14, Neuza Motas Soares, 556.235.14, José dos Santos Lima, 575.906.14, Irene Brum, 601.729.14, Maria Aparecida Bora, 696.134.14, Florinda Godoy, 743.469.14, Pedro Garcia, 744.384.14, Neuza Rodrigues da Silva de Lara, 761.521.14, Edith Jorge, 103.108.5.14, Valentim Andretta, 106.3521.14, Terezinha Carvalho, 2709.615, Ludovina Pancier, todos pelo registro. Em discussão pelo registro. O processo 698.5612, pensão concedida a Manuel Estevam de Camargo Bisneto, em função do falecimento de Maria Cristina Lerck, com fundamento no artigo 40, parágrafo 7º da Constituição Federal.
Foram incorporadas verbas transitórias, denominadas aulas extraordinárias e gratificação do período noturno, sem a devida proporcionalização ao tempo de contribuição, conforme o pré-julgado número 7 desta Corte, revisado pelo Acordo 3155 de 2014, Tribunal Pleno. Os pareceres não acolheram o argumento do Paraná Previdência de que o entendimento adotado na decisão não alcança a pensão por meio do pré-julgado, por terem sido os seus efeitos modulados a partir dos atos administrativos futuros, porque o item 3 do citado acórdão em que foi expedido pré-julgado excepcionaria 3 casos. Também discordo da interpretação adotada pela unidade técnica de que tais exceções não seriam aplicáveis aos processos de pensão por omissão do acórdão de 2014 Tribunal Pleno. A meu ver, não existe omissão alegada, o item 3 do referido acórdão modula os efeitos da decisão para que não sejam atingidos os processos de aposentadoria e de pensão em trâmite. Da redação do item 3b, não entendo que pretendeu-se excluir os processos de pensão da exceção prevista. Ressalto que o item 2 determinou fosse adotado no cálculo das pensões o mesmo parâmetro adotado nas aposentadorias quanto ao que seria considerado a remuneração no cargo efetivo, ou seja, incluindo gratificações incorporáveis, que devem ser calculadas do mesmo modo. Foram excluídos apenas benefícios de pensão decorrentes de falecimento de servidores inativos, não sendo este o caso dos presentes autos. Conforme apontado pelo representante do Ministério Público nos autos, o cálculo do benefício, desconsiderando o tempo de contribuição, afronta o princípio contributivo. Então, acolhendo a proposta do Ministério Público, proponho que seja considerado ilegal o ato em apreço, negando-lhe registro, orientando o ente previdenciário para que seja emitido um novo ato em que o cálculo da incorporação das verbas aulas extraordinárias e gratificação do período noturno observe o tempo de contribuição incidente sobre as mesmas, aplicando-se a correspondente proporcionalidade. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 5503.1.14.13 de revisão de proventos de Roseli Gomes Vaz, pela legalidade de registro, acompanhando os pareceres. Legalidade. O protocolo 75023512, eu solicito que permaneça adiado. Adiado. O protocolo 54338113 é uma revisão de proventos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Com fundamento no artigo 135, parágrafo único do Código de Processo Civil, declaro minha suspeição para votar o seguinte processo na pauta. 54338113. Conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha. Está devidamente anotado. Convocado, portanto, doutor Tiago Barbosa. Senhor presidente, se trata de uma revisão de proventos concedida a Carlos Alberto Diamante, por decisão judicial, em que o Tribunal de Contas não constou como polo passivo. E eu entendo que, então, que, como o Tribunal de Contas não é a instância revisora do Poder Judiciário, entendo, então, que os autos sejam encerrados sem análise de mérito, já que o decreto judiciário que está sob análise é apenas o mero cumprimento de uma decisão judicial. Por isso, pelo encerramento sem análise de mérito. Encerramento. Processo de admissão de pessoal 41926005 de Paranaguá, solicito que permaneça adiado. Permanece. Passo ao protocolo 28650710, município de Pérola, admissão de pessoal para contratação em emprego público de agente comunitário de saúde, agente para prevenção e combate do Aedes aegypti, médico da família, conforme concurso público do edital 2 de 2009. Há um questionamento
acerca da ausência dos documentos comprovando a existência de profissionais habilitados nos quadros da empresa contratada para realizar o concurso público e para elaboração e correção de provas compatíveis com os cargos ofertados, bem como acerca da ausência de cópia das provas aplicadas e relação dos admitidos do anexo, conforme anexo 2 da Instrução Normativa 71 de 2012, foi feita diligência para que o município trouxesse aos autos esses documentos que comprovassem a tomada dessas providências. O município simplesmente não respondeu à diligência do tribunal. Assim, considerando a impossibilidade de verificação dos requisitos para a concessão, para a análise de mérito das admissões, e no intuito de não prejudicar os servidores admitidos por omissão que lhes alheia, proponho que este colegiado decida pelo sobrestamento dos presentes autos até que seja enviada a este tribunal uma tomada de contas especial a ser instaurada pelo controle interno do município de Pérola para apurar eventual dano erário, bem como responsabilização em decorrência da ausência dos documentos comprovando a habilitação da empresa contratada, dos profissionais da empresa contratada para a realização do concurso público. Deixo de acolher a proposta de instauração de tomada de conta extraordinária e comunicação do fato ao Ministério Público Estadual, propostas essas do representante do parquê especializado, porque eventuais providências serão tomadas no momento do julgamento de tomada de conta especial, após o fim do sobrestamento destes autos. E essa é a proposta, senhor presidente, pelo sobrestamento e a instauração de tomada de conta especial. Em discussão, está sobrestado. Protocolo 571-20407 Curitiba, solicito que permaneça adiado. Permanece. Certidão liberatória 593-26615. Município de Santa Mariana. Houve o recálculo do índice de educação. E o município, então, não se recálculo, atingiu o índice mínimo de 25,01, 25 inteiros e 1/100% dos recursos em educação. A DCM aponta que o município não está em dia com a agenda de obrigações e, por isso, pelo indeferimento em função das pendências da agenda de obrigações. As demais unidades técnicas opinaram pela emissão da certidão liberatória e o Ministério Público acompanha a DCM pelo indeferimento, haja vista o não cumprimento da agenda de obrigações. Senhor presidente, eu vou continuar discordando. Entendo que a agenda de obrigações é algo que está previsto numa norma infralegal, não pode impedir que o município exerça seus direitos de receber transferências voluntárias em função do que está previsto em norma regulamentar, e por isso entendo pela concessão da certidão liberatória, pelo deferimento. Está em discussão. O senhor procurador Eliseu Corrêa. Senhor presidente, apenas para não passar em branco nessa sessão, mas aproveitando a oportunidade de novamente trazer alguns reflexos sobre os relatórios de gestão, na medida em que o município não cumpre a agenda de obrigações, na verdade a agenda de obrigações não cria nenhuma obrigação legal, elas decorrem da lei de responsabilidade fiscal. Não é? Então, se o relatório da gestão fiscal não é devidamente publicado e, portanto, impede a própria diretoria de contas municipais de proceder ao exame com relação ao controle dessas despesas que são fixadas na lei de responsabilidade fiscal, realmente há uma violação aos normativos. Talvez a DCM não tenha indicado na informação, estava até lendo agora aqui
a informação da DCM, não tenha indicado exatamente quais foram as implicações que que o não atendimento à agenda propicia. Mas, com certeza, impedem a verificação da regularidade de vários itens da gestão fiscal, inclusive com relação à publicação dos relatórios e do acompanhamento, que deve ser conforme o município semestral ou bimestral, e, portanto, isto já representa um impedimento conforme a própria lei de responsabilidade fiscal fixa. Então, nesse sentido, eu reforço aqui a manifestação ministerial no sentido do indeferimento desse pedido de certidão liberatória. Apesar de que, na verdade, quem é desfavorecido pode ser o munícipe, que deixa, neste momento específico, de receber eventual recurso público. O senhor relator, a Vossa Excelência está indeferindo. Deferindo. Deferindo. Sim. E até março houve encaminhamento das informações, ou Vossa Excelência... A DCM ela é o relatório da gestão fiscal, né? É referente a 2015, a data em que deveria ter sido publicada é 20 de março de 2015. A DCM também coloca assim: não foram publicados ou foram após o prazo exigido. E, além disso, o artigo 55 ele diz que é para publicar, mas ele não coloca isso como impedimento de certidão liberatória. Isso está o que impede a recebimento de transferências voluntárias é o artigo 25 e não consta nada em relação ao relatório da gestão fiscal. E assim mesmo não é o relatório todo, são 2 anexos do relatório. Vossa Excelência se importaria se eu pedisse vistas em mesa? De forma alguma. Haja vista, porque na semana passada, na sessão também, eu mesmo fui relator de 2 semelhantes e pelo indeferimento. Então, só para não votar numa quarta de um jeito, na outra quarta de maneira diferente, então solicito vistas. Senhor Presidente, também, apenas para não deixar em branco, assim como representante do Ministério Público, eu vejo que a DCM simplesmente analisa o que lhe é alimentado no sistema SIM-AM. Mas esses relatórios eles têm que ser divulgados não só no sistema SIM-AM, tem a divulgação ou em diário oficial do município, ou conforme exige a alteração da lei de responsabilidade fiscal, pela lei de transparência, não é a lei de transparência, mas é uma lei complementar que alterou a lei de responsabilidade fiscal, que exige que sejam publicados todos esses relatórios e de maneira em tempo real. Então, não sei se é uma falácia metonímica ou uma metonímia falaciosa, mas ao que parece a DCM inverte o trabalho com a ferramenta. Uma ferramenta é o sistema SIM-AM para avaliar se foi cumprida a publicação do relatório de gestão fiscal. A outra é a publicação em si do relatório de gestão fiscal. Bom, então eu já estou devolvendo a Vossa Excelência o processo e tenho votado seguidamente pelo indeferimento, motivo pelo qual, respeitando muito o posicionamento de Vossa Excelência, eu vou me manifestar pelo indeferimento e vou consultar o conselheiro Fábio Camargo como vota. Senhor presidente, eu voto pela divergência, pelo indeferimento. Então, pelo indeferimento. O protocolo 64316615, certidão liberatória solicitada pelo município de São Carlos do Ivaí, as manifestações das unidades técnicas, exceto a diretoria de execuções, são pelo deferimento da certidão. A diretoria de execuções aponta que o município não comprovou a adoção de procedimentos necessários à execução de certidão de débito 911 de 2014, decorrente de decisão do acordo de parecer prévio 181 de 2013 da primeira Câmara. Quanto a essa pendência, tramita nesta Corte o processo de pedido de rescisão 100.880.15,
contra a decisão tomada, que é apontada pela DEX como impeditiva da emissão da certidão. No acórdão 2349/2015, foi concedida a certidão liberatória, a despeito do contido no acórdão 181/2013, entendendo que o município requerente, não se limitou a deixar de propor a execução judicial, mas que postergou seu processamento com o intuito de resguardar a administração pública quanto a eventuais ônus de sucumbência e faz pedido de rescisão 100.880.15, que pode ser julgado procedente. Essa argumentação foi acolhida nesse acórdão de 2015. Eu sigo, então, essa mesma decisão, para não haver decisões contraditórias sobre o mesmo assunto, e por isso entendo que deva ser, então, deferida a certidão solicitada. O senhor procurador tem a palavra. Senhor presidente, apenas para complementar, que neste caso específico é uma pendência junto à DEX. E nesta pendência, na verdade, o município deixou de prestar informações desde janeiro de 2015. Basta ir ao cartório e ver se o processo está com o referido andamento. Então, se ele não traz essa informação ao tribunal, e já foi dado prazo, inclusive, para essa comprovação, que venceu, segundo a DEX, já em janeiro deste ano, me parece que há um desleixo aqui do município em demonstrar que está fazendo o acompanhamento adequado da execução judicial. Quer dizer, não basta só protocolar a ação de execução, tem que alimentar o processo, tem que mover a máquina judiciária para que haja decisão, né? Se eventualmente houver embargos, o município também tem que fazer a argumentação e assim por diante. Então, a inércia do município, neste caso, não pode redundar em seu próprio favorecimento, né? Razão pela qual o Ministério Público, eu estou apenas lembrando que o parecer ministerial é pelo indeferimento. Obrigado. Ainda em discussão, eu, nesse caso, vou acompanhar a proposta do doutor Canha. Até foi bem lembrado, está em discussão, viu, doutor Fábio? Então, foi bem lembrado pelo senhor procurador, mas muitas vezes não depende unicamente do acompanhamento feito pelo município. Eu vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Eu tenho uma pequena questão de documento tramitando na Justiça já faz 8 anos. E, olha, já falei com juiz, com desembargador, com advogado, e por mais que a gente esteja acompanhando, não consigo solucionar. Então, imagino lá em Santa Isabel do Ivaí? São Carlos do Ivaí. Em São Carlos, motivo pelo qual eu entendo que praticamente toda a agenda de obrigações está atendida por esse município. Eu vou acompanhar o relator pelo deferimento e consulto o conselheiro Fábio Camargo. Acompanhe o relator, senhor presidente. Está definido. Minha pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Cláudio Canha. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tenho alertas para os municípios que já chegaram ou ultrapassaram os 90% dos 54% permitidos com gastos de pessoal. E pela expedição do alerta 676.552.15, Ariranha do Ivaí, 676.986.15, Açaí, 677.001/15, Cândido de Abreu, 693.546.15, São João do Ivaí, 698.025.15, Imbaú, 702.375.15, Pontal do Paraná, 702.480.15, Lobato, 712.389.15, Querência do Norte. Todos eles, repito, têm proposta
de expedição de alerta, e esta também é a proposta do relator. Está aprovada. O protocolo (746, 916-12) trata de contas de transferência do sistema CIT, onde as manifestações são pela regularidade com recomendações. Também no 804, 932-12, 805, 769-12, 805, 866-12, 805, 890-12, 806, 030-12, 806, 390-12, todos eles regularidade com recomendações. Este 806, 617-12, a proposta é regularidade com ressalva e recomendações. 141, 783-13, ou 367, 250-13, 422, 553-13, 532, 146-13, 396, 246-14, 408, 210-14, 828, 960-14, 908, 735-14, 938, 901-14. Me foram devolvidos hoje 804, 541-12, 805, 572-12, 805, 696-12. Não foram devolvidos? Então, esses três últimos não foram devolvidos, então continuam com o doutor Tiago Barbosa. Aí, Vossa Excelência, tem mais alguns ainda. Não, senhor presidente... É que Vossa Excelência pediu tanta vista dos meus processos. Pois é. Senhor presidente, se for possível, na verdade, todos essas de contas de transferência eu ainda não devolvi. Não devolveu. Dentre esses que Vossa Excelência relatou, eu até gostaria de pedir vista do 805, 866-12, que também é a mesma matéria dos que já estão com vistas, então, aí eu devolvo todos num lote. Então, vistas assim a Vossa Excelência. Obrigado. A Vossa Excelência me devolveu alguns processos hoje. Apenas 2 de servidores desse tribunal. Perfeito. Então, esses não relatarei, Excelência. Bom, os que já relatei, portanto, são todos eles pela regularidade com recomendações. O 111-0309-14, requerimento formulado por servidor Luiz Domingos Moreno de Carvalho, analista, para concessão do abono de permanência conforme artigo 2º da Emenda Constitucional 41/2003. Diretoria de Gestão de Pessoas noticia o tempo de 39 anos, 10 meses e 7 dias, tempo total de contribuição, e com 8 anos, 10 meses e 15 dias de efetivo exercício no cargo, carreira que ocupa. Informou também que o servidor completou 63 anos de idade. Diretoria Jurídica, Ministério Público, são pelo deferimento a partir da data acima destacada. Qual é a data acima destacada? – 20/7/2015. E são, portanto, ambos pelo deferimento, e a proposta do relator, vou retificar, que o acima não está acima, está abaixo. É pelo deferimento do pedido de concessão do abono de permanência do servidor Luiz Domingos Moreno de Carvalho,
com efeitos a partir de 11/9/2011. 11/9/2011. Está em discussão. Está aprovado. A minha pauta está atendida, a palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 14 de outubro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.